Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast Divulga Bio Campo Grande, um projeto desenvolvido por nós, alunos de Biologia da UFRJ, pelo consórcio CEDERJ, sob a supervisão e coordenação das professoras Cristiane Correia e Maria Lúcia Bianconi. Nosso objetivo é falar de assuntos relacionados à ciência e saúde de maneira fácil, bem leve, com as informações para você. E nas próximas semanas falaremos sobre um tema que tem sido alvo de muitas fake news, muitas informações nas redes sociais, WhatsApp, Telegram, que são as vacinas. Eu sou o Léo Leal e comigo estão Cláudia. Olá, pessoal. Cláudia presente. Conceição, por favor, se apresente, Conceição. Oi, pessoal. Bom participar desse podcast, desse grupo. Que seja bem proveitoso para todos nós. Meu camarada Lucas. Olá, prazer a todos. Muito bom estar aqui realizando esse projeto de extensão. Ari. Olá, meu nome é Mariana e é um prazer estar com vocês hoje. E por fim... Oi, sou Tatiane Ório. Bom dia, ou boa tarde, boa noite, não sei. Mas estou bem satisfeita de estar participando desse podcast aqui, de um assunto tão importante, tão necessário que é a divulgação científica. Não se esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, Divulga Bio Campo Grande, YouTube e no Instagram também. Vamos começar falando um pouquinho sobre o que são as vacinas. Eu vou pedir para que a Cláudia explique para a gente, para os nossos ouvintes, o que são as vacinas. Bem, pessoal, vacina nada mais são do que substâncias biológicas que são injetadas em nosso corpo para fazer com que o nosso sistema imunológico produza anticorpos, que são os responsáveis por nos proteger das doenças. Então, Cláudia, quer dizer que as vacinas elas não são remédios que curam doenças, que tratam doenças, elas são formas de prevenção de doenças, é isso? Exatamente isso. Se a pessoa já estiver doente, de nada vai adiantar fazer uso de uma vacina, tá? A vacina, ela tem eficácia de prevenção, tá? Ela é uma proteção para que, quando a pessoa entrar em contato com um vírus, né, com um agente que causa uma determinada doença, ela esteja protegida para que o seu corpo esteja desenvolvendo uma resposta para não desenvolver aquela doença. Entendi. Então, uma vacina, meu próprio organismo desenvolve uma imunidade contra as doenças, correto? Isso, exatamente isso. Quando a gente fala de imunidade, é essa resposta que o sistema imunológico gera em resposta à vacina. E tem dois tipos de vacina, de forma de injetar a vacina, não é isso, Cláudia? Sim, nós temos as vacinas que são ministradas por via oral, são aquelas bem conhecidas, né, até da campanha do Zé Gotinha, que são em gotas, Sim, administradas oralmente, né, para as crianças. A mais famosa delas é a vacina contra a poliomielite, que é a doença conhecida popularmente como paralisia infantil. E nós temos também a administração por injeções, tá? E essas injeções, elas podem ser injeções por via intradérmica, que fica na camada mais superficial da pele, como a vacina da BCG. Por isso que a criança, quando recebe a vacina da BCG, a resposta do organismo da criança é desenvolver aquela feridinha, né? E depois gera uma cicatriz, que indica que aquela criança foi imunizada. Então, essa é uma vacina intradérmica. Outra forma de vacina injetável são as vacinas conhecidas como subcutâneas, que ficam na camada mais profunda da pele, como a vacina da febre amarela, tá? E também a vacina intramuscular, que é a forma de administração, por exemplo, da vacina contra a gripe, da vacina contra a influenza. Mas como é que são feitos, como que é exatamente o desenvolvimento dessa imunidade? Vou pedir para a Tati explicar um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, não sei se fica muito redundante eu dizer que a vacina, como solução, ela leva no meio de todo esse preparado o vírus, né, o agente patológico, o vírus ou a bactéria atenuado. O que seria isso? Ele incapaz de agir, né, de causar a sua patologia, de agir, de causar algum mal ao organismo,
como que é atenuado o agente patogênico, né? Em laboratório, ele vai ser cultivado diversas vezes até perder esse poder de causar algum mal. Então, a partir disso, pode ser injetado o agente propriamente dito no indivíduo que está tomando a vacina, mas atenuado significa que ele não vai gerar nenhum tipo de malefício, é só o agente mesmo para o seu sistema imunológico ele reconhecer mesmo, ou algum fragmento. Quando a gente fala a nível coronavírus, né, é justamente o espinho do envelope do vírus, né, o espinho de fora, que faz o reconhecimento das células humanas, é onde ele infecta. Então, quando a vacina chega, né, aplicada no indivíduo com esses fragmentos dos espinhos de fora, o sistema imune ele já vai reconhecer, só que sem causar nenhum tipo de resposta ruim do organismo de quem foi injetado. E esse é o funcionamento da vacina, como ocorre da mesma forma com as vacinas orais, né, que são as gotinhas, do Zé Gotinha. É o mesmo funcionamento, é o vírus atenuado, ele não vai te causar nenhum mal, mas ele vai causar uma resposta imunológica. Então, ele vai treinar o seu sistema imune para quando você realmente se infectar com um agente que não é atenuado, né, que ele possa eventualmente te causar algum mal, o seu corpo já está acostumado, já reconheceu, ele já tem uma resposta imunológica, e aí ele vai atacar com mais eficiência. Então, ele pode ser vírus ou bactérias atenuados, inativados ou fragmentos ou subunidades, né? Pedacinhos do vírus ou da bactéria que são o RNA ou proteínas que são injetados e induzem a resposta. Isso mesmo. No caso os estudos publicados até agora sobre as vacinas do coronavírus é com subunidades, tá? Como eu estava falando, é justamente esses espinhos de fora, que é ele que faz o reconhecimento na parte externa da célula, na membrana. É o glicocálix mesmo, que faz o reconhecimento do vírus, que se associa ao espinho do vírus. E então a maioria das vacinas, elas estão vindo com esse espinho de fora, o que é bem mais inteligente, né? Que o seu sistema imune já fica preparado. Então, é uma vacina de subunidade. É para reconhecimento poliomielite mesmo, é atenuado. Né? É para reconhecimento mesmo. Isso Entendi. mesmo. Então, quer dizer que nós podemos ter alguns tipos diferentes de vacinas. Vacinas com vírus ou bactérias atenuados, inativos e com subunidades, ou seja, com partes do vírus ou da bactéria, para que o nosso organismo reconheça e produza anticorpos contra aquele vírus ou bactérias. É isso? Isso, pode ser um fragmento de RNA ou de DNA, pode ser o espinho, nesse caso, de fora, pode ser uma parte do envelope, do vírus, tanto faz. Um fragmento que seja suficiente e eficaz no reconhecimento do seu sistema imune, para quando você realmente ser infectado, o seu sistema ter aquela resposta imunológica. Perfeito. Bom, mas o Brasil ele é reconhecido internacionalmente por ter um programa de imunização, ou seja, nós temos um dos melhores, se não o melhor, programa de prevenção de doenças através de vacinação. Mas tudo tem o seu começo. Eu vou pedir para que a Cláudia e depois o Lucas falem um pouquinho sobre a história da vacinação, como foi descoberta a primeira vacina. Depois eu vou pedir para o Lucas falar um pouquinho da história da vacina no Brasil. Então, Léo, é bem interessante porque até praticamente o final do século XVIII, a humanidade ela não tinha nenhuma forma de prevenção desenvolvida contra doenças, né? Assim, especificamente. Existia, então, naquela época, um surto de varíola que dizimou muitas pessoas. Como todo cientista curioso e observador, um médico inglês chamado Edward Jenner, ele começou a perceber que as mulheres que ordenhavam vacas, isso lá na Inglaterra, tá? No Reino Unido, ele começou a observar que as mulheres que trabalhavam na ordenha, né, das vacas, elas não desenvolviam a doença e quando chegavam a contrair varíola, não contrariam uma forma grave da varíola, tá? E que elas tinham por uma característica algumas feridinhas nas mãos. Então, ele
percebeu também que os animais, eles tinham essa mesma feridinha nas mamas, né? Então, o que caracterizava, então, uma forma de varíola animal. Então, ele pensou, será que tem alguma ligação essas mulheres terem contato com essas vacas e não desenvolverem a varíola humana? E ele resolveu fazer um experimento. Ele pegou, então, cascas, né, da ferida dessas mulheres e produziu uma solução e inoculou em uma criança. Hoje em dia nós temos toda essa questão ética, enfim, mas naquela época, né, o desespero era muito grande. Então a mãe acreditou, confiou, né, que aquele médico ele poderia ter descoberto algo que poderia salvar o seu filho, então ele inoculou naquela criança, né, aquela solução preparada com partículas que continham então o agente que iria provocar varíola, e essa criança ela não desenvolveu nada. E depois de 2 meses, ele veio e inoculou novamente naquela criança, nessa mesma criança, o vírus da varíola humana. Qual foi o resultado? A criança não desenvolveu varíola. Então, pronto, foi criada aí, foi descoberta, então, uma forma de imunização que é a vacina. E que ganhou esse nome vacina justamente por estar relacionado à vaca, que era o animal de origem, então, dessa descoberta. E no Brasil? Como ela chegou ao Brasil? Então, Léo, no Brasil, essa mesma vacina, ela chegou aqui para a gente no ano de 1804, por encomenda de um marquês, o Marquês de Barbacena. Ele trouxe, então, essa vacina para tentar prevenir a contaminação, né? Enfim, a propagação da doença em seus escravos. E ele, então, encomendou que essa vacina viesse, então, da Europa para cá. Claro que a vacina naquela época não é do jeito que nós temos hoje em dia, que é preservada, sobre refrigeração, mas, enfim, eles conseguiram trazer, então, conservando essa vacina que eles chamaram de linfa, que era um preparado. Por 40 dias, navegando, né, atravessou o Atlântico e foi trazida também dentro de um navio negreiro, que veio de Lisboa. Chegou, então, ao Brasil, mais especificamente na Bahia, e ela foi, então, passada no braço de cada negro escravizado, antes que ele saísse, então, para atender, vamos dizer, a encomenda daquele senhor, né, do Marquês. Então, foi assim que chegou a vacina aqui no Brasil. Eu vou pedir agora para o Lucas. A gente ouve falar tanto de Oswaldo Cruz, nós temos a Fundação Oswaldo Cruz. E, afinal de contas, quem foi Oswaldo Cruz e qual a importância do Oswaldo Cruz na ciência brasileira e na saúde brasileira? Então, o médico e cientista Oswaldo Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, no estado de São Paulo, em 5 de agosto de 1872. Seus pais, Bento Gonçalves e Amália Bulhões Cruz, eram cariocas e em 1877 retornaram para então capital federal, Rio de Janeiro. O Oswaldo Cruz estudou no Colégio Laure, Colégio São Pedro de Alcântara e no Externato Dom Pedro II. Em 1892, se graduou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, apresentando a tese de doutoramento A Veiculação Microbiana pelas Águas. Por convite de um amigo, Egídio Salles Guerra, o Oswaldo Cruz trabalhou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde assumiu o cargo de chefia. Oswaldo Cruz se mudou para Paris em 1897, onde ficou por 2 anos. Estudou microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur e se formou em medicina legal no Instituto de Toxicologia. Ao retornar de Paris, Oswaldo reassumiu o cargo na Policlínica Geral, onde estudou a mortandade de ratos que estavam acontecendo em Santos,
onde estava acontecendo um grande surto de peste bubônica. Ao retornar de Santos para o Rio de Janeiro, o Oswaldo assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que estava em processo de construção na fazenda de Manguinhos. Após 2 anos, assumiu a direção do instituto, onde trabalhou na fabricação do soro antipestoso. Depois, assumiu o comando da Diretoria Geral de Saúde Pública, onde empreendeu uma campanha sanitária com a finalidade de combater as principais doenças que acometiam o Brasil naquela época, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Oswaldo Cruz adotou métodos como o isolamento social, em que nós estamos bastante acostumados, né? Notificação de casos positivos e captura de vetores, como os mosquitos e os ratos. E a desinfecção de moradias em que foi detectado como foco. Em 1909, deixou a Diretoria-Geral de Saúde Pública e passou a se dedicar apenas ao Instituto de Manguinhos. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. E em 1915, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz por motivos de saúde e se mudou para Petrópolis, onde morreu aos 44 anos de idade, vítima de insuficiência renal. Então, Lucas, Oswaldo Cruz, já lá em 1900, ele já adotava alguns métodos que hoje, na pandemia, né, de Covid-19, nós estamos adotando, que são isolamento social, notificação de casos, né? É isso mesmo? Ah, sim, é. No início do século passado, o Oswaldo Cruz já teve essa visão, né, de que o isolamento social era muito importante e a notificação de casos positivos. E nós sabemos que hoje a Fundação Oswaldo Cruz, juntamente com o Instituto Butantan, são referências, né, na produção de vacinas e produção de ciência também no nosso Brasil, né? Então, Oswaldo Cruz tem uma grande importância no desenvolvimento da ciência brasileira, correto? Isso, correto. Oswaldo Cruz ele foi muito importante nessa primeira metade do século XX, porque ele foi o principal organizador de medidas para poder combater esses problemas que a capital federal e o Brasil inteiro estavam enfrentando, né? A varíola, a peste bubônica. Então, ele foi bastante importante. Muito tem se falado recentemente, muitas fake news, muitas notícias que temos recebido no WhatsApp, falando sobre vacinas que causam doenças, que causam autismo, causam outros males. Eu queria ouvir da Mariana e da Conceição, primeiramente da Mariana, é verdade que vacinação ou injeção causa doenças para quem toma a vacina? Oi, Léo. Isso é um mito. As vacinas, elas não causam doença. Elas são extremamente seguras e elaboradas para prevenção de doenças. Passam por diversas fases de testes, que vão desde testes in vitro, testes em animais de laboratório e testes em humanos, onde alguns voluntários recebem a vacina e outros recebem um placebo, que é uma preparação neutra e não possui o agente que gera proteção. Essas pessoas são consultadas e acompanhadas para avaliação da eficácia da vacina e de possíveis sintomas adversos. E só então, depois de aprovadas nos testes, são disponibilizadas para serem utilizadas na população. Portanto, Léo, as vacinas são importantes na prevenção de doenças. Quer dizer, Mari, que antes da gente ser vacinado, antes da vacina ser utilizada na população, ela passa por vários testes laboratoriais para se confirmar que ela é segura. Isso mesmo, Léo. Além da confirmação da eficácia da vacina, também é confirmado todos os sintomas adversos que ela pode causar. Mas e o autismo? Tem um efeito adverso das vacinas, Conceição? Léo, na verdade, isso é um mito, tá? É um mito que está relacionado
com a vacina tríplice viral, né? Aquela vacina que protege as crianças contra sarampo, cachumba e rubéola. Vários estudos científicos já foram realizados, né? E todos eles comprovaram que a vacina tríplice viral ela não causa autismo. Tá? É o resultado de todas as pesquisas que foram realizadas até o momento. Inclusive, no início agora de 2019, né, foi publicado numa revista científica um novo estudo. O resultado também foi esse, né? A probabilidade de crianças vacinadas, né, com a tríplice viral, delas adquirirem o autismo é a mesma probabilidade de uma criança não vacinada. Então, na verdade, isso é um mito que surgiu desde o ano de 1998. Foi quando um jornalista publicou numa revista científica um estudo feito por um médico, né? E esse estudo dizia que 12 crianças que tinham sido vacinadas com a tríplice viral, essas crianças haviam adquirido o autismo. No entanto, o médico ele omitiu o fato de que essas crianças elas já tinham problemas de desenvolvimento. Na verdade, não foi relacionado à vacina. Essas crianças já tinham um problema de desenvolvimento. Então, depois que isso aconteceu, novas pesquisas foram realizadas e todas as pesquisas comprovando que isso não é fato, que isso não é real. E, por fim, no ano de 2010, essa mesma revista que publicou esse estudo equivocado, ela se retratou, retirou esse artigo dos seus arquivos, né? E o médico que fez esse estudo e omitiu essa importante informação, ele acabou perdendo o direito de exercer a medicina. Isso é muito interessante e importante falarmos, né, Conceição? Porque toda a pesquisa, toda a descoberta científica, ela é publicada em revistas científicas no mundo inteiro. Revistas científicas de renome, reconhecimento, né, internacional. Quando acontece de pesquisas erradas surgirem, há-se uma retratação, como é o caso, nesse caso do boato que surgiu em 98 das doenças causarem autismo. E ficou-se comprovado que vacinas não causam autismo. Então, a mesma probabilidade de uma criança ter autismo é idêntica para aquelas que foram vacinadas e aquelas que não foram vacinadas. É isso mesmo que ficou confirmado nos últimos estudos? Sim, Léo, exatamente, é isso mesmo. A probabilidade é a mesma, ela não muda. Agora, o maior problema, Léo, da questão do mito, né, desse mito, é porque desde então, muitos pais, né, que acreditaram, né, nesse mito, eles deixaram de vacinar seus filhos, né, essas crianças não receberam a tríplice viral, e por conta disso, o número dessas doenças ela aumentou em todo mundo. Né, que acabam sofrendo porque elas são prejudicadas, elas correm o risco de desenvolverem a doença, né, e gerar toda uma consequência, tanto na criança como na própria família, né, por causa de mitos como esses, que precisam realmente ser derrubados, esclarecidos. Verdade, Conceição. E todos esses mitos causados justamente, você falou, uma fuga da vacina, digamos assim, pessoas se recusando a vacinar os seus filhos. Isso tem se refletido muito nos últimos casos, por exemplo, de sarampo. Nós temos vivenciado aqui no Brasil, o Brasil que, algum tempo atrás, recebeu certificado de erradicação do sarampo e hoje o sarampo retorna a assombrar, né, a nossa sociedade. Por isso, tão importante que você, ouvinte, continue nos acompanhando. Nós vimos que vacinas são de extrema importância, não são esse bicho de 7 cabeças, esse monstro todo que se fala. Vacinas não causam doenças, não causam autismo. Ao contrário, elas são utilizadas para que nós possamos prevenir doenças. Atualmente, nós estamos numa pandemia, né, de Covid-19. O Brasil está vivendo uma epidemia muito grande de Covid-19. A segunda onda está chegando, e alguns já dizem que a segunda onda já chegou. Nós estamos numa busca incessante de uma vacina. A vacina ela não será liberada, como nós vimos aqui, sem antes ter a sua eficácia e segurança comprovada. E é isso que nós vamos ver um pouco mais no próximo podcast. Nós veremos como funciona o processo de descoberta das vacinas, de certificação das vacinas. Hoje nós ficamos por aqui, agradecemos você por ter ficado até agora conosco e esperamos que esse podcast tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o que são vacinas, entender
nem sempre aquilo que nós recebemos no WhatsApp são verdades absolutas. Vou abrir agora para os meus companheiros despedirem, começando pela Bia, que é a pessoa que está gerenciando todas as gravações, fazendo a edição do vídeo. Bia, obrigado aí pela sua ajuda, obrigado pela sua dedicação, gravação, na edição. Oi, gente. Isso é até o próximo podcast. Prometo falar um pouco mais, mas é isso aí. Claudinha, deixar suas considerações finais, seus agradecimentos. Bem, pessoal, agradecendo então por vocês estarem aqui conosco até agora. Quero encontrar vocês numa próxima oportunidade, num próximo podcast. Aguardando então para que nós continuemos a nossa conversa, né, sobre vacinas, sobre mitos e verdades a respeito de vacinas. Vocês são, suas considerações finais, agradecimentos. Oi, gente. Eu quero agradecer pela atenção de cada um de vocês. Espero que realmente o nosso trabalho ele tenha alcançado realmente, né, aquilo que de repente vocês estavam precisando ouvir acerca do assunto. Esperamos que realmente seja bem proveitoso. Então, só tenho realmente a agradecer. Lucas, palavra. Obrigado a todos que ouviram a gente até aqui, até o final, e busquem sempre fontes confiáveis, não confiem em nada que recebam no WhatsApp. Mariana, por favor, suas considerações. Obrigada, pessoal. Espero que a gente possa contribuir um pouco, trazer um pouco de conhecimento a todos e até o próximo encontro. Por fim, Tatiane, por favor. Gente, obrigada, foi ótimo. Foi muito legal ter participado do podcast. Espero que quem ouviu, né, os ouvintes continuem ouvindo, porque, como o Lucas falou, o WhatsApp não é fonte de informação concreta. Busquem sempre sites confiáveis. Continuem ouvindo, porque a informação nunca é demais. Nossos canais, nossas redes sociais, no Facebook, Divulga Bio Campo Grande, Divulga Bio CGR, Instagram, Divulga Bio CGR, YouTube também. Vocês vão receber informações confiáveis. Nós comprometemos a fazer essa divulgação para vocês, de levar essa informação confiável a todos vocês. E não esquece de compartilhar esse podcast, curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber as próximas notificações dos próximos episódios, dos próximos vídeos. Agradecemos a todos por terem ficado conosco até aqui. Tenham todos uma ótima semana. Até o próximo podcast.